Tem música que é chiclete, fica ali repetindo e repetindo num loop infinito, como se a estação de rádio que parece existir aqui dentro da nossa cabeça só pudesse tocar essa música em específico. Sem contar a nossa habilidade de, mesmo depois de anos sem escutar uma música, conseguir lembrar da letra de cor e salteado. E claro que isso não se aplica só à música em si. Os famosos jingles também têm a capacidade de ficar marcado na nossa memória por muito tempo ou grudado na nossa cabeça, feito um chiclete. Seja muito bem-vindo ao 4º episódio da série Marketing Sensorial, e hoje a gente vai explorar em especial o sentido da audição e como que ele influencia na nossa estratégia de marketing. E como uma boa marqueteira que gosta de colocar uma pitadinha de comportamento humano ali pra gente entender e estruturar boas estratégias de marketing, claro que a gente vai fazer uma análise prévia para entender como que a audição consegue influenciar tanto o nosso comportamento, né? Da onde que vem toda essa influência que esse sentido consegue realmente fazer no nosso corpo, no nosso organismo e até no nosso comportamento aí do dia a dia. O primeiro passo é a gente lembrar um pouquinho dos nossos queridos antepassados, nossos ancestrais que viviam lá na savana. Isso porque muito do nosso comportamento ainda é influenciado pelos aspectos, né, do nosso eu mais primitivo, digamos assim. Então, claro que não dá para falar de estratégia e comportamento humano sem olhar para a nossa evolução, para a nossa história e para a nossa essência como seres humanos, né, para a essência da nossa espécie. Na era primitiva, a audição era utilizada, assim como os outros sentidos, principalmente para a preservação da nossa espécie, né? Então, para a questão da sobrevivência. Então, a audição servia para identificar algum possível som, algum barulho, né, de algum predador que estivesse ali no ambiente junto, ou então alguma possível ameaça, como o som de uma trovoada, por exemplo. Ter noção dessas informações faz com que a gente entenda melhor as associações que o nosso cérebro faz a partir dos estímulos auditivos que ele recebe do meio. E assim fica até mais fácil de a gente entender um pouquinho mais sobre realmente como que é a questão do comportamento humano, né? E já que o tema é marketing sensorial, como que funciona a aplicação do sentido auditivo, né, da audição, na nossa estratégia de marca? A audição, ela é o segundo sentido que percorre de forma mais rápida a rota emocional. Então, ela chega, os estímulos da audição, né, chegam nas nossas emoções de uma forma muito intensa, influenciando as nossas emoções de forma bem significativa. A partir do momento que existe um impacto emocional ali através desses estímulos que a gente recebe, gera-se a memória emocional, que é um tipo de memória muito significativo. Isso porque ela tende até mesmo a ser mais duradoura. É uma memória que impacta com uma certa profundidade maior. E a partir disso, os estímulos auditivos que a gente recebe podem influenciar tanto no nosso humor, quanto também no nosso ritmo mental. Então, fazer com que o nosso pensamento fique mais acelerado ou mais desacelerado, ou com que o nosso humor oscile de feliz para triste, a depender da melodia. E esses estímulos também influenciam em como a gente se relaciona e se comporta com as marcas. Isso porque a gente começa a criar associações e as memórias emocionais e auditivas, né, ali sonoras que a gente vai criando, podem ter associações que remetam a coisas boas ou a coisas ruins. Um outro detalhe também é que a música ela é capaz de modelar o nosso tempo de permanência nos espaços. Então, fazer com que o nosso ritmo mental, por exemplo, seja direcionado para o nosso comportamento físico, né, fazendo com que a gente fique mais tempo dentro de uma loja ou menos tempo, a depender do que a gente está recebendo de estímulo ali. E detalhe, tudo isso sem que a gente tenha consciência de que essas coisas estão acontecendo. Até um fato curioso para trazer aqui de exemplo e ficar um pouco mais didático e mais visual, até para entender como isso realmente influencia no nosso dia a dia sem que a gente perceba, né? Uma professora minha comentou em sala que normalmente ela fazia o trajeto da universidade até em casa em um determinado período, um determinado tempo,
E ela sempre usava a mesma playlist para fazer esse percurso. E era uma playlist mais tranquila. E ela já estava acostumada com isso. Mas um determinado dia, ela resolveu trocar a playlist meio que despretensiosamente, só realmente queria trocar o estilo da música. E por sinal, era um estilo mais agitado. Ela não percebeu na hora, ela não se deu conta, mas quando chegou em casa, ela percebeu que tinha feito o percurso que ela já estava habituada a fazer num período de tempo, ela fez num espaço de tempo muito menor. Então, a playlist um pouquinho mais agitada ali que ela já escutou, fez com que ela dirigisse um pouco mais rápido e chegasse realmente mais rápido em casa. E da mesma forma, as músicas conseguem influenciar o nosso tempo de permanência nos espaços, sejam lojas, restaurantes, enfim. Porque músicas mais agitadas instigam o movimento, né? Nos estimulam a estar ali em movimento realmente. E se a gente parar para perceber, essas músicas um pouco mais agitadas, elas estão presentes como pano de fundo, digamos assim, de ambientes, lojas, né, restaurantes, enfim, espaços que normalmente tem uma rotatividade maior de pessoas e clientes, que realmente é para estimular esse movimento. Então, restaurantes fast foods, mercados mais dinâmicos, coisas nesse sentido. Já músicas mais calmas, elas tendem a tranquilizar o nosso corpo, a fazer com que a gente desacelere. E por isso são muito utilizadas em espaços que querem transmitir essa calma, digamos assim, essa paciência. E é muito nítido, por exemplo, o fato de utilizarem esse tipo de música em salas de espera de consultórios, escritórios e afins. Até porque uma música um pouco mais agitada numa sala de espera, por exemplo, estimularia as pessoas uma necessidade de movimento num espaço que elas não conseguiriam fazer isso e traria um pouco mais de sensação de demora na espera, ainda que não estivesse demorando realmente. Então, uma música mais calma nesse tipo de ambiente faz com que as pessoas se tranquilizem, né? Até influencie questão de humor, para que tranquilize até mesmo o humor da pessoa, né? Diminua a ansiedade, coisas nesse sentido. E então amenize a sensação de demora, porventura, se aconteça na questão da espera. Quando a gente fala de marketing sonoro, é muito comum a gente lembrar das músicas ambientes, porque realmente elas são muito comuns, né? É muito utilizado aí pelos espaços. Mas também existem os jingles que a partir da repetição a gente começa a lembrar e associar a música à marca. Mas a verdade é que a identidade sonora da marca ela é construída a partir de um conjunto de sons que traduzem a personalidade, os valores e a promessa emocional que essa marca realmente deseja passar para o público. E daí no final, assim como a identidade visual, a identidade sonora também busca criar memória e coerência emocional com quem está do outro lado. Daí pode fazer parte dessa identidade sonora alguns elementos, como por exemplo o logo sonoro, que é uma pequena sequência ali de notas que representam a marca, como o Tudum do Netflix. Há também a questão das trilhas sonoras, que daí é uma música realmente, ou trechos, temas, né, recorrentes que são utilizados ali nos comerciais, em eventos, em vídeos, sempre reforçando, né, a coerência ali emocional que a marca quer transmitir, né, através da sua mensagem sonora. Um outro elemento é a questão da voz da marca, que daí envolve o timbre, o ritmo, a entonação das coisas que são faladas ali, né? Que são usados na locução, seja nas trocas, né, na fala, ou então nos vídeos institucionais, nos assistentes virtuais, enfim. Então, uma voz mais acolhedora, mais calma, vai passar uma imagem mais acolhedora da marca, e uma voz mais firme, mais assertiva, vai passar uma noção de que é uma marca mais líder, mais experiente, mais séria. E tudo isso, se for muito bem criado, auxilia muito na construção da estratégia da marca, porque o som ele funciona muito bem por diversos motivos, como por exemplo a criação de uma memória implícita, algo que não é muito consciente ali que o cérebro vai processando. Até mesmo porque a partir dessa memória implícita, o consumidor ele já começa a perceber a marca, a reconhecer a marca, sem nem mesmo pensar muito, basta ele só escutar
o som. Por exemplo, quem escuta o Tudum já remete à Netflix. Nem precisa, às vezes, aparecer uma logo ou falar o nome da marca. O próprio Tudum já remete, né? Já cria essa associação, essa lembrança. O som também ele é capaz de ativar emoções específicas ali conforme a gente vai modelando, né, e direcionando o nosso cliente. E daí esse estado emocional pode fazer com que a gente influencie, né, o comportamento do nosso cliente através de uma música mais agitada, fazendo com que ele fique menos tempo no nosso espaço, por exemplo, ou então de uma música mais calma, fazendo com que ele permaneça mais tempo ali em contato com a nossa marca. Outra questão é que se torna uma forma de fortalecer a identidade da marca, essa questão sonora. Porque a partir do momento que a gente repete, né, com consistência, o som se torna meio que um selo emocional, fazendo com que essas associações sejam lembradas, né, mais facilmente. Agora, já que eu comentei sobre repetição, para tudo, porque isso aqui é extremamente importante. Cuidado com o excesso de repetição. A gente já conversou em alguns outros vídeos aqui do canal. A repetição é uma das formas de a gente aprender sobre as coisas e lembrar sobre elas também. E é por isso que, ao passo que a gente repete, por exemplo, muito uma música, ela realmente começa a gravar no nosso cérebro. E a gente começa a lembrar da letra, da melodia e tudo mais. Mas quando passa do ponto, a repetição pode gerar irritação. Criar um jingle memorável é diferente do que criar um som incomodativo. E a linha entre o que é um grude bom e um grude que irrita é muito tênue. Então a gente tem que estar muito ali atento aos detalhes para quando for investir nessa linha estratégica, né, nessa questão sensorial auditivo, sonoro, para que realmente seja pensado com muito cuidado, né, com muita atenção aos detalhes. Músicas muito marcantes, elas realmente ficam na memória. E elas influenciam muito as nossas emoções, como a gente conversou, né? Então, ao passo que a gente consegue criar algo, né? Construir algo ali que realmente faça sentido com o perfil da nossa marca e seja prazeroso para o cliente, né? Para o nosso consumidor, ele pode criar diversas associações que conectem ele melhor com a marca, faça com que desperte nele, ao passo que ele escute, né, esse estímulo auditivo, diversas sensações positivas. Mas ao passo que essa estratégia é utilizada de uma forma equivocada e errada, por exemplo, pode gerar o efeito totalmente contrário e criar até mesmo uma aversão pelas emoções negativas que vai acabar gerando ali em quem estiver escutando esse estímulo, né, estiver recebendo esse estímulo. E a gente tem um caso que ficou muito famoso, né, e foi muito marcante aqui no Brasil, que é a propaganda da Nissan Frontier, que tinha uma propaganda de pôneis, né, uma musiquinha em cima dos pôneis. Eu nem gosto muito de lembrar dessa propaganda em específico, porque se eu lembro da música, ela realmente gruda na minha cabeça e eu fico um tempão para tirar ela. E realmente não gerou uma memória muito prazerosa, digamos assim, porque era realmente uma música irritante, com uma letra bem equivocada, né, e que acabou gerando uma forte aversão ali, a ponto até mesmo do CONAR, né, que é o conselho que regula aí as propagandas e tudo mais, solicitar que essa propaganda fosse tirada do ar, meio que baniu ali a veiculação dessa música e tudo mais. Então, gerou realmente um impacto muito negativo e até uma aversão ali, possíveis compradores, né, consumidores ali da marca. Bom, você já deve ter percebido, né, que o elemento ali auditivo, né, os estímulos auditivos, eles são essenciais para a gente construir realmente uma estratégia de marketing que realmente diferencie o nosso negócio e que faça com que a gente se conecte mais com o nosso consumidor, até mesmo porque a gente consegue criar um vínculo maior, mais duradouro, porque realmente é algo que fica na memória, né? Investir nisso pode ser realmente um ótimo aliado aí para a gente reforçar
a nossa marca. Esse foi o 4º episódio da série Marketing Sensorial. Eu vou deixar a playlist fixada aqui em algum canto, ao final do vídeo, ou então aqui na descrição. Mas, claro, se você quiser continuar esse bate-papo aqui, quiser trocar mais ideias sobre o assunto, me chama aqui nos comentários que a gente continua essa troca de figurinhas aí. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.